Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 20 de dezembro. É o quarto domingo do Advento. Estamos na reta final de preparação para o Natal de Jesus. E o texto do Evangelho de hoje é o texto da anunciação do nascimento de Jesus a Maria, por obra do arcanjo São Gabriel. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Antes vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos guie na acolhida da sua santa palavra. Espírito Santo de Deus, abre nosso coração e nosso entendimento para acolher a santa palavra de Deus. Dá-nos docilidade para configurar nossa vida a ela. Dá-nos coragem e a vossa graça para bem vivê-la. Amém. O texto bíblico diz: naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse quarto domingo do Advento, o projeto salvífico de Deus anunciado pelos profetas no Antigo Testamento começa a ganhar forma cada vez mais concreta. A primeira leitura de hoje, do livro de Samuel, nos apresenta o rei Davi no início do seu reinado. Ele já havia construído um palácio confortável, mas a casa do Senhor, o templo, ainda não estava estabelecida. O profeta Natã, então, joga com 2 significados da palavra casa. O primeiro significado é a casa de Deus, o templo. O segundo significado é a dinastia. A casa de Davi significa os descendentes de Davi que darão continuidade à realeza. Nenhuma obra feita com mãos humanas pode conter a grandeza de Deus.
exatamente porque ele é Senhor do universo. Ele é o Senhor da história de Israel. Contudo, não será Davi a construir uma casa para Deus. Aliás, quem construirá o templo de Jerusalém será o seu filho Salomão. Mas aqui é importante o jogo de palavras. Não será Davi a construir uma casa para Deus. Será Deus a construir uma casa para Davi. Isto é, uma dinastia. Estabelecem-se então 4 coisas importantes. A primeira, uma relação especial entre Deus e a dinastia davídica, entre Deus e a descendência do rei Davi. Segundo, por meio desta descendência, de muitos outros reis, Deus cuidará do seu povo. Terceiro, Deus garante a prosperidade, a bênção e a paz para Israel. E quarto, Deus garante a eternidade da promessa. Assim, o Messias que vai nascer é da descendência do rei Davi. O reino de Davi, sobretudo por causa do Messias, durará para sempre. Ele reinará para sempre. É exatamente isso que vai se dizer no texto do Evangelho de hoje. Mas olhemos antes a segunda leitura. Na segunda leitura da carta aos Romanos, o texto está em bastante sintonia com a carta aos Efésios. Paulo fala de um mistério revelado. Na teologia paulina, o mistério se refere ao plano da salvação que Deus tem para cada ser humano e também para o mundo. O mistério foi plenamente revelado por Jesus Cristo, nos seus gestos, nas suas palavras e, sobretudo, na sua morte e ressurreição. Esse mistério foi revelado também aos apóstolos, aos profetas, pelo Espírito Santo. Esse mistério tem a ver com o acolhimento dos pagãos como membros do único corpo de Cristo. De 2 povos, Cristo fez um só, pelo seu sangue derramado na cruz. E por esse mistério, Deus expressa todo o seu amor pela humanidade. Olhemos agora o texto do Santo Evangelho. Como no texto do Evangelho de ontem, que era a narrativa da anunciação do nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria segue mais ou menos o mesmo esquema característico. Começa com um breve contexto, depois há um diálogo entre Gabriel e Maria, a partir de 3 intervenções do arcanjo Gabriel e de 3 reações diferentes de Maria. Depois, o anjo dá um sinal a Maria para comprovar que a sua palavra é fidedigna e verdadeira. E, por último, há a conclusão do relato. Nazaré é uma pequenina aldeia numa região montanhosa e periférica, a Galileia. Maria é esposa de José, mas ainda não coabitaram. Ainda não aconteceu a segunda etapa do casamento, chamada de Nitsuim, as núpcias propriamente ditas.
Os personagens que aparecem no relato do Evangelho de hoje são muito fortes. Gabriel significa força de Deus, o valente de Deus. Maria, Miriam, significa amada de Deus. José significa Deus acrescenta, Deus faz crescer, Deus acrescenta graça sobre graça. E Jesus significa Deus salva. Como o Evangelho da infância, esse texto, já sabemos, não é um relato jornalístico, é um relato catequético, teológico, exatamente para apresentar o desígnio de Deus na história da salvação, apresentando que Jesus é o Messias, o Deus conosco. Maria está no centro do episódio. O anjo a saúda. Ela reage com perplexidade, perturbada. Ao mesmo tempo, ela reflete sobre a saudação do mensageiro de Deus. O anjo lhe transmite a mensagem central sobre o nascimento de Jesus. Maria questiona como isso vai acontecer, porque ela é virgem. O anjo então lhe explica como será o agir de Deus. Maria então cede, ela consente, ela permite, ela consente que Deus realize a sua vontade, exatamente porque ela é a escrava do Senhor. Percebam as três reações de Maria. Primeiro, perturbada, reflete sobre o significado da saudação. Segundo, questiona o mensageiro de Deus porque quer compreender como isso vai acontecer. E terceiro, percebendo que tudo é obra de Deus, ela cede, consente e se torna o modelo, a discípula perfeita, escrava da palavra que se encarna em seu seio. Maria é a filha de Sião, é a personificação do povo de Israel. Em sua pequenez, revela-se a salvação de Deus. Ela é a toda cheia de graça, objeto da predileção e do amor de Deus. A Maria, Deus propõe ser mãe de um filho especial. É a própria palavra encarnada, Jesus. Maria se torna escrava da palavra, fazendo assim o itinerário da discípula perfeita. O menino é apresentado como Jesus, Deus salva. Ele é filho de Davi, ele é filho do Altíssimo. Jesus é o Messias que Israel esperava. As promessas se cumprem. Maria consente, Maria permite, Maria crê. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento das promessas de Deus. Deus ama os homens e tem um projeto de amor para a humanidade. Nós somos então desafiados a fazer Cristo nascer em nossas vidas, na vida dos outros, no coração da história, no mundo. Um abraço a você, uma santa semana que se abre. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.